Eu cumprimento com muito carinho todos aqueles que me assistem, que me acompanham, que deixam seus recados, né? E que dizem algo extremamente interessante que eu preciso parafrasear aqui, né? O simples e o óbvio também precisam serem ditos. A gente pensa que tudo que é óbvio para um é óbvio para o outro, e nem sempre é assim. Por muitas vezes, nós precisaremos dizer o óbvio, né? E além de dizer o óbvio, né? Desenhar, né? Cartograficamente, né? O que nós pretendemos com aquela discussão objetiva, por vezes simplista, para que o não eu compreenda para além das superficialidades. E hoje, em especial, eu queria conversar com vocês sobre uma história que a gente sempre usa, né, nas reuniões que a gente vai fazer quando vai trabalhar em equipe, né, ou vai fazer trabalho de equipe. Aquela história do empurre a vaquinha, já ouviram, né? Do sujeito que vai, né, fazer uma visita num lugar árido, encontra uma família sem perspectiva, né? Entrevista essa família, depois de entrevistar e conversar com essa família, ele percebe, né, que essa família não prospera em função da vaca, né? Quer dizer, a vaquinha que dava o leite, que de certa forma dava o elementar, porque as pessoas hoje estão, né, num processo de acomodação com o elementar. Se tem o básico, está bom, né? A gente ouve esse discurso. E aí, então, o discípulo, né, foi lá, empurrou a vaquinha e, em síntese da história, porque não é a história que interessa, a vaquinha, né, despenca, uma forma assim, meio comédia dramática, despenca, né, daquele abismo, e a partir daí, aquela família começa a fazer, né, uma tomada de autoconsciência e se constituir em produção, né? História linda, história fantástica, história que nos faz refletir por um prisma, mas história que nos proporciona também uma provocação psicanalítica que vem da ordem, da autonomia e da capacidade de protagonismo do sujeito. E se eu empurro a vaca, olha lá, e se eu empurro a vaca e passado um tempo eu volto e encontro naquele lugar, né, um espaço dizimado e a pobreza mais acentuada? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer, né? A história diz que eles se deram por conta, né? Dar-se por conta hoje também está muito complicado. As pessoas não têm simancol, as pessoas não se dão por conta. Eu tenho dito que o óbvio precisa ser dito, né? E se eles não tivessem se dado por conta e tivessem entrado num processo, veja só agora, depressivo, coletivo, família toda, em função da morte da vaca, e estivessem até hoje cultuando a morte da vaca, né? E não tivessem tido protagonismo para agir. É disso que eu vou falar, né? Nós precisamos ver as versões de um mesmo lado, né? O professor Leonardo Boff, diz algo fantástico. Ele diz o seguinte, né? É preciso, antes de emitir qualquer parecer, ver uma mesma coisa por vários ângulos, né? Ou seja, olhando por vários ângulos, você tem capacidade de incidir, né, uma descrição ou um parecer mais efetivo acerca daquilo que se dá, né, ou acerca daquilo que acontece. E é justamente isto que eu preciso dizer para vocês. Às vezes, né, mudar de posição, o olhar, faz com que a gente entenda que se nós tirarmos a vaquinha, eles vão morrer de fome. Porque o que falta ali é elementos atitudinais, iniciativa, protagonismo, autonomia e capacidade de busca. Então tirou a vaquinha, não tem mais nada, né? E aí nós vamos lembrar de uma frase que não é minha, é um jargão, né? Que diz assim, a gente não bate em ferro frio, né? Porque se você bater em ferro quente, ele molda, né? Ferro frio não molda. Voltamos àquela discussão que fiz ontem, né? Nós temos que entender se o outro, que é um não eu, né,
quer eminentemente ficar sem a vaca. Se o outro eminentemente entende que ele precisa se mobilizar diante, né, daquele cenário posto, porque ele pode entrar sim num processo de recusa daquela realidade e o pior, né, ter que ser assistencializado para o resto da vida porque a vaca caiu lá no dito cujo abismo. Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma geração, né, nata da pós-modernidade que está, de certa forma, né, se instituindo junto, né, com nós que migramos da modernidade sólida e que não conseguem ler o óbvio. Não conseguem ler o óbvio. De uma geração que não sabe por onde começar. Bom, a gente também às vezes não sabe por onde começar, né? Mas não saber por onde começar aos 16 é ótimo. Não saber por onde começar aos 38 é terrível, né? Não saber onde começar e ter iniciativa para buscar os saberes que nos faltam é fantástico, né? Não saber por onde começar e achar que um anjo de candura vai vir no universo sacrossanto e nos entregar respostas é doideira, né? Então, cada vez mais, gente, eu estou convencido da fala do professor Zygmunt Bauman. Nós vivemos o atravessamento da superficialidade. Gente superficial não decide. Gente superficial não tem autonomia. Gente superficial não tem personalidade. Gente superficial não tem capacidade de ruptura. Gente sem personalidade superficial escoa que nem líquido e você não vê quais são os elementos que a fazem. Gente superficial, né, fica cantando a música de cravo e canela, aquela da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, né? O que é esta geração que nós temos, né? Que é uma geração onde famílias vão se inchando porque os filhos vão tendo outros filhos, né? E sem protagonismo, vão se colando, né? Vão se colando porque lhes falta realmente elementos de constituição e postura, né? Nós temos uma geração enorme, né? De muito verniz e pouca raiz, né? Gente que nós olhamos, né, e dizemos, escuta, né, que pessoa linda, né, dentro do padrão de beleza que o sujeito tem, que pessoa linda, que pessoa fantástica. Ela abre a boca por 5 minutos e você tem vontade de cortar os pulsos, porque ela só tem forma, ela não tem essência, né? E aí o que me preocupa é que ela não se dá por conta que a essência é fundamental. Ela continua buscando só a forma. Porque ela entende, não sei de onde é que ela tirou isso, né, que a forma vai garanti-la, né? Talvez garanta, dependendo do meio que ela vai usar para sobreviver, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para nós ficarmos numa sociedade de espetáculo, pirotécnica, né, estilo Gabi Amarantos, achando que só as superficialidades nos dão conta, ou dão conta das nossas coisas. Quanta palhaçada a gente ouve, né, agora nesse período onde está se desenhando, né, em todo o Brasil, as discussões, né, de caráter público eleitoral, né? Está vertendo o candidato que nem sereno, né? A gente não sabe nem de onde é, o que fez, né? Porque eles entendem que é assim. Gente superficial não pensa, não pensando em alienada, não alienando o voto de qualquer jeito, né? Sendo que o voto é uma premissa, né? É uma premissa de cidadania. Nós estamos transferindo um poder público, né, de gestão, né? Nós estamos dando um poder, né, a alguém para nos representar, né? Para nos representar. Então, o que eu quero dizer para vocês é, né, cuidado, muito cuidado. Porque nós estamos vivendo na superficialidade e as pessoas estão apostando na nossa alienação. As pessoas estão apostando na nossa condição de não raciocinar. As pessoas estão apostando que nesta cara tem um nariz de palhaço. As pessoas estão apostando que as outras pessoas não pensam. E pasmem, não contem pra ninguém.
a maioria esqueceu realmente que tem que ir para além do verniz, que tem que ir para além de um corpinho bonito, porque nós precisamos ter capacidade, né, de segurar alguém pela admiração. Eu tenho admiração por alguém que se mostra muito mais do que aquilo que eu vejo. Só que nós olhamos hoje no contexto pós-moderno e contemporâneo e nós nos deparamos com um show pirotécnico da Gabi Amarantos, né? A gente aparece pelo grito, a gente aparece, né, pelo impacto, tem que chocar, se não chocar não aparece, né? Então assim, a gente aparece por uma coisa que a gente trata lá na ciência dos direitos humanos, que é a ideia da violação. A gente naturaliza a violação. Cada um diz o que quer, do jeito que quer, para quem quiser, e vira aquela, com perdão da expressão, né, bateção de boca horrorosa, deselegante, né, para cada um tentar convencer na sua superficialidade, que coisa terrível, né, o que é verdadeiro ou não. E na verdade você pega os dois olhares, sacode, não fica nada, né, não fica nada porque não tem substancialidade, né, é uma condição somente, né, de discurso, não tem prisma elementar sólido para que eu possa fazer uma discussão mais concisa. Então o que eu quero dizer para vocês é cuidado, não apostem que empurrando a vaca vocês vão salvar o sujeito. Daqui a pouco vocês empurram a vaca e o sujeito piora, porque ele vai pedir leite para você, né? Ele vai pedir alimentação para você. E aqui estou fazendo, né, uma aderência filosófica. O que eu quero dizer é, se não está bom, pode piorar. Então o que a gente faz nesse caso, né? Entende que não tem como tirar o sujeito daquele ciclo, né? Ele não deseja sair daquele ciclo, né? Ele quer a vaca sim, e daí, né? Ele quer o mínimo sim, e daí, né? E aí mesmo que a gente queira salvar, tem um elemento que é fundamental, que se chama amor próprio. Tem amor próprio, né? Não se subestime e não permita que ninguém subestime sua capacidade de pensar sobre. O que você está querendo dizer? Eu gosto muito de perguntar isso. O que você está querendo dizer? Refaça sua colocação porque eu não entendi, né? Você não foi tão óbvia, né? Atire melhor em mim, né? Que eu quero ver o que é isso que você está querendo dizer para mim, né? Então nós precisamos ter, de maneira assertiva, uma posição, né? A posição é a seguinte: nós não podemos, neste mundo líquido, perder tempo com gente que está agarrada no rabo da vaca. No rabo da vaca. E se você ia empurrar a vaca, cai ele junto. Porque ele está crente que a vaca é a única possibilidade de salvação. É a única. E se a vaca morrer um dia, não sei o que acontecerá. Então, pelo amor de Deus, se você aí tem alguém com a sua vaquinha, não empurre no abismo, não vá seguir a mensagem, antes de ver se esse sujeito tem protagonismo, iniciativa, capacidade de decidir e capacidade de se reinventar. Se ele não tiver, deixe com a vaca. E ou você compartilha da vaca, ou você vai para um outro nível, né? Então, meu recado de hoje é esse, tá? Cuidado com essas mensagens que a gente pega e divide em grupo, né, para discutir que tudo vai dar certo, que tudo é lindo e que tudo é maravilhoso, teoricamente é, mas na prática não é, né? Na prática nós temos que nos reinventar sim, nós temos que nos refazer sim, né? E tem gente que sem a vaca não prospera porque precisa do mínimo, né? E vai ficar feliz com o mínimo porque ela entende que esse é o jeito dela ser melhor. Então, um beijo grande, né? Cuidem para não empurrar uma vaca se o outro não tiver condições de protagonismo. Porque você, preste bem atenção, você vai se arrepender. Porque vai ficar com esse sujeito pendurado, essa sujeita pendurada em você, né? Lembrem da discussão da Marta Medeiros, vampirizações? Um beijo grande mais uma vez e fiquem bem.